que falar nesse Dia do Trabalhador, já que a gente está vivendo uma pandemia, o futuro é incerto, muita gente perdeu seus empregos, outros estão sem saber como será o futuro, é, como poderão sobreviver nesse período, muita gente dependendo da ajuda do governo federal ou do governo municipal. E E que é que a gente pode ter da parte de Deus para esse dia, né? Tirando todo o nosso compromisso em que nós precisamos sempre zelar pelo nosso nome, né? Quando a gente desempenha e aceita um cargo, seja ele qual for, a função, o trabalho, a gente deve desempenhar ele de todo o coração, com toda a nossa força, entregando todo o nosso talento, se esforçando e se colocando à disposição do que for preciso para que a gente tenha um resultado bom. Porque antes de qualquer coisa a gente tem um nome a zelar e a nossa profissão ela requer que a gente se esforce para que o nosso nome seja levado para outros lugares, né, para a gente alcançar lugares mais altos, vamos dizer assim. Além disso, a gente tem na Bíblia um versículo que hoje eu estou colocando lá no Instagram e no Facebook da Mensagem de Domingo, que diz: Deus nos diz em Colossenses 3:23 de que nós devemos trabalhar de todo o nosso coração como para o Senhor e não para os homens. Então, se a gente tem isso em mente, que estamos realizando aquele trabalho para Deus, então com certeza nós vamos dar o nosso melhor, né? Quando a gente pensa que é para o homem, então a gente se aborrece, se irrita, acha que o salário é pouco, acha que, né, começam as lamentações, mas quando a gente vê aquele trabalho como uma oportunidade de Deus na nossa vida, então a gente muda bastante, né? E a gente muda a nossa postura, a nossa forma de trabalho, a gente acorda de manhã dizendo: Senhor, eu estou indo trabalhar para o Senhor, antes de para qualquer pessoa, né? E hoje, nesse dia, nesse feriado, eu queria trazer uma palavra para quem está realmente preocupado com o amanhã, em como vai sobreviver, em como isso tudo vai passar, né, com essa pandemia, e até que passe, como é que a gente faz. Então, nesse tempo de pandemia, a gente tem falado aqui no canal e no Instagram que essa pandemia, além de todo o cuidado de saúde que a gente precisa ter, ela é uma oportunidade para que as pessoas se aproximem de Deus, para que a gente consiga ter mais intimidade com Ele, buscá-lo de todo o coração. E lendo a palavra, que é o que eu estimulo bastante, escolha um livro da Bíblia para ler. No livro de 2 Reis, no versículo 4, no capítulo 4, quer dizer, 2 Reis, capítulo 4, conta a história de Eliseu, que ele aumenta o azeite da viúva. Não sei quantos de vocês conhecem essa palavra, mas ela nos traz uma mensagem muito interessante nesse tempo de pandemia, inclusive, certo? Então, era uma mulher, na verdade, mulher de um dos profetas que seguiam o profeta Eliseu. O marido dela morreu e ela ficou viúva. E muito mais difícil do que as viúvas de hoje. As viúvas daquela época, elas eram entregues à misericórdia, sabe? Porque não tinha quem trouxesse trabalho, na verdade, para elas, nem o sustento para casa. E aquele homem tinha dívidas. E quando ele morreu, a dívida precisava ser paga. E naquela época, a dívida que não fosse paga vamos dizer, paga com a vida das pessoas. Então, se ela tivesse filhos, os filhos seriam escravos. Se ela não tivesse filho, ela mesma seria escrava, e aí o pagamento da dívida era sanado. Então, veja o drama, né? Não só a perda do marido, mas também a possibilidade de perder os filhos como escravos pela dívida, né, que o marido havia deixado. Então ela procura Eliseu e diz: olha, meu marido era um dos teus servos e ele morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, e agora chega o credor na minha porta
e vai levar os meus 2 filhos para serem escravos. E aí Eliseu, que era um homem de Deus, um profeta do Senhor, pergunta a ela: o que é que eu posso fazer por você? Me diga o que é que você tem na sua casa. E ela diz que a pobreza é muito grande, que na verdade ela só tinha naquele momento uma botija de azeite. Azeite, há muito tempo atrás, era considerado uma especiaria, né? E era caro. Mas para aquele povo, o azeite também era uma coisa básica em todas as casas. Então, um pouco que se tinha que ter azeite para acender, né, a luz, para que tivesse fogo, para tudo. Então, o azeite tinha uma função muito importante na vida das pessoas. Então, ela só tinha aquilo, né? E então ele diz: pronto, então você vai pegar esse azeite, vai pedir para os seus filhos e você vai pedindo vasilhas para os seus vizinhos todos. E você vai derramando o azeite em cada botija daquela, em cada vasilha daquela. Pronto, e faça isso. E aí ela realmente obedece, né? Aquele homem de Deus a quem ela pede ajuda. E começa a colocar o azeite nas vasilhas. E quanto mais vasilhas chegam, mais azeite ela vai colocando. E tem uma hora que ela pede mais vasilha e o filho diz, um dos filhos diz: ó, a gente não tem mais vasilhas, tudo que a gente tinha a gente colocou, todos os vizinhos que tinham vasilhas emprestaram, tá aqui, e a gente tem mais vasilha. E a Bíblia diz que o azeite parou, não diz que o azeite acabou, diz que o azeite parou. Você presta atenção quando você for ler a Bíblia em todas as palavras, elas dizem muito, não tem nenhuma palavra ali que esteja escrito por acaso não. Então ela vai procurar Eliseu e diz: olha, eu fiz o que você disse, não tem mais nenhuma vasilha e o que é que eu faço agora, né? E aí ele diz: vai, então vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto, porque ele sabe que o que Deus deu não ia ser só para pagamento da dívida, ia ter sobra, como tudo aquilo que ele faz. Ele superabunda, ele aumenta, ele potencializa, né, quando nós obedecemos. E ela fez assim. Então, o que é que eu quero trazer com essa mensagem para vocês? Muitas vezes a bênção da gente ou a solução do nosso problema está dentro de casa, sabe? O que é que você tem em casa que você pode transformar isso e fazer com que você venda e ganhe dinheiro? Qual é o seu talento? O que é que você sabe fazer, mas que nunca precisou fazer porque você tinha seu emprego ou você não precisava desenvolver aquele talento. Mas agora, ou você não tem um emprego ou você está precisando nesse momento de dinheiro. Então, o que é que você sabe fazer que você pode colocar para vender e ter o seu sustento? Ah, mas em tempo de pandemia, como é que eu vou vender? Hoje, esse recurso aqui, ó, a internet, as redes sociais ajudam demais. Então, é uma grande oportunidade. Então, há sempre uma solução. Antes de se desesperar, procure alguém de Deus que possa lhe dar uma orientação. Procure a Bíblia, a palavra, tenha entendimento, busque mensagens que lhe edificam, sabe? E você vai ver que Deus sempre providencia alguma coisa. É preciso, ela teve que contar com os vizinhos, é verdade. Talvez você também precise contar com alguém para desenvolver o seu talento, mas ela conseguiu. E Deus sabe que a gente também conseguirá, então tenha a palavra dele forte no seu coração, reavive a sua fé, que Deus é contigo não só nesse dia do trabalhador, não só nesse tempo da pandemia, mas em todos os outros momentos da vida. Amém? Que Deus abençoe, bom feriado, descansem em paz, confiem em Deus, leiam a Bíblia, escutem as mensagens e domingo a gente tem mensagem de domingo no nosso Instagram e Facebook. Deus abençoe.